Oi, gente, bom dia. Vamos começar a nossa reunião aí, já temos quórum para isso, né? Não precisamos atrasar mais. A reunião extraordinária ela foi convocada em razão do sorteio que a gente pretende fazer amanhã, do primeiro empreendimento Minha Casa Minha Vida em Belo Horizonte. Então, algumas questões a gente precisa definir aqui, para isso que nós convocamos extraordinariamente o Conselho, certo? E a gente vai ser bem breve, bem conciso nisso aqui. Eu já pediria de pronto que a Juliana fizesse a apresentação do que nós colocaremos aqui em discussão. Gente, bom dia. A apresentação ela é bem rápida. Só um minutinho. Wesley, fica aqui para mim, por favor. Ah, não, pode deixar. Paula fica. A gente montou essa apresentação para poder mostrar rapidamente para vocês como que vai ser o formato do sorteio das famílias beneficiárias do programa Minha Casa Minha Vida. Pode passar. A gente queria primeiro mostrar o empreendimento como ficou. Essa é uma foto aérea do local. É um grande empreendimento, Jardim Vitória 2. Ele está dividido em 5 conjuntos habitacionais destinados para as famílias com renda de até R$ 1.600 e um conjunto habitacional, que é o Oliveiras, para as famílias com renda de R$ 1.600 a R$ 3.100. Então, os residenciais que estão incluídos na fase, agora, para a gente fazer o sorteio amanhã, é o residencial Figueira, com 350 unidades, o residencial Hibisco, com 390 apartamentos, o residencial Canários, com 290 unidades, Beija-Flor, 140, e o Esplêndido, 340. O total, 1.470 unidades habitacionais produzidas lá no bairro Jardim Vitória, pela Encamp. Sobre o processo de seleção das famílias beneficiárias, nós estamos levando em consideração três normativos básicos. O primeiro é a Lei Federal número 11.977 e as suas alterações da 2424, que é a lei referente ao Minha Casa Minha Vida. A segunda é a portaria número 610 do Ministério das Cidades, que normatiza como que vai ser a seleção das famílias beneficiárias. E a terceira, a resolução número 27 do Conselho Municipal de Habitação, aprovada por vocês aqui há 2 semanas atrás. Só para relembrar, a questão dos critérios de seleção das famílias. Os critérios nacionais previstos pela portaria 610 são famílias residentes em área de risco, ou insalubres, ou que tenham sido desabrigadas, famílias com mulheres responsáveis pela unidade habitacional e famílias de que façam parte pessoas com deficiência. Os critérios locais definidos pela resolução número 27, famílias participantes das entidades de moradia, devidamente cadastradas na Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte, as famílias indicadas pelas entidades de moradia para atendimento aos benefícios conquistados por meio dos fóruns do Orçamento Participativo da Habitação e, por fim, famílias residentes em Belo Horizonte há pelo menos 2 anos, contados a partir do preenchimento do formulário de demandas. Esses 6 critérios, cada critério foi pontuado. As famílias, de acordo com as informações no banco de dados, foram pegadas uma a uma e pontuadas critério por critério. E a gente publicou na segunda-feira, no site da Prefeitura, uma relação das famílias que fizeram a inscrição em 2009 com a respectiva pontuação. A partir daí, essas famílias, como prevê a resolução, a portaria número 610, vão ser organizadas em 2 grupos. O primeiro grupo com famílias que atendem 5 ou 6 critérios, o segundo grupo com famílias que atendem até 4. Então, do total de 1.470 unidades, conforme prevê a legislação, nós vamos primeiro fazer o sorteio da reserva de vagas para idoso. A lei federal prevê 3% de reserva. Depois, vamos pegar
3% para a reserva de famílias com deficientes. Então, todas as famílias que estão no banco de dados, as 198 mil famílias que marcaram que tem pessoas idosas que são inscritas, ou famílias que têm pessoas com portadores com deficiência, vão participar, num primeiro momento, dessa reserva de vagas. Vão sobrar 1.380 unidades habitacionais. Essas 1.380 serão divididas em 2 grupos distintos, conforme a gente discutiu também na última reunião do Conselho. O primeiro grupo vai ser composto pelas famílias com dispensa de aplicabilidade dos critérios, conforme o item 3.3 da Portaria 610, e conforme também a resolução número 27 do Conselho. E o segundo grupo, composto também de 690 unidades, vai se passar pelo sorteio eletrônico que vai ser realizado aqui no auditório da Guarda amanhã. Após isso aí é uma colocação, gente, isso está previsto na Portaria 610, na legislação sobre Minha Casa Minha Vida, né? E é o entendimento do poder público, que após o sorteio vai ser realizado o cadastramento das famílias. A gente já começa o cadastramento na terça-feira da semana que vem, dia 18. Essas famílias todas selecionadas vão receber uma carta da Prefeitura com um agendamento de dia e horário para serem atendidas por esse cadastro. Aquelas famílias que não comprovarem os critérios da Política Municipal de Habitação serão excluídas da seleção, né? Então, além do normativo federal do programa, nós estamos seguindo também os critérios da Política Municipal de Habitação para atendimento. Agora a gente vai colocar alguns pontos aqui, gente, que foram pontos que a gente pensou para o Conselho deliberar. Eu vou passar rapidamente o texto que foi escrito pelo Poder Público e depois o pessoal vai voltar para discussão e votação no Conselho, que são questões próprias que a gente vai identificar durante o processo de cadastramento e que nós precisamos da normatização para seguir em frente com esse cadastro. A primeira coisa são os candidatos que se inscreveram enquanto idosos ou portadores de deficiência e não comprovarem tal situação, no cadastramento posterior, poderão ser excluídos da seleção. O que acontece? A gente está trabalhando aqui com reserva de vagas para deficiente e idoso. Se as pessoas elas estão sendo priorizadas em função desses 2 critérios e por algum motivo elas não comprovarem, não será permitido o atendimento dentro da reserva de vagas dessas famílias. Elas foram contempladas por essa situação, mas hoje não apresentaram, elas não poderão ser atendidas. Da mesma forma, candidatos que se inscreveram enquanto idoso ou deficientes e que não apresentarem atualmente tal situação em função do falecimento do membro da família que apresentava a condição declarada, também serão excluídos do processo de seleção, não poderão ser beneficiados pelo programa. Porque o fato que permitiu com que ele fosse sorteado foi exatamente essa situação ou de deficiência ou do idoso na família. Pode passar. Pessoas que forem selecionadas para o cadastro de reserva não possuem garantia de atendimento. Nós vamos fazer, além da seleção do sorteio dos 690 beneficiários, nós vamos fazer um percentual a mais de famílias reservas. Por quê? Às vezes uma pessoa desiste, às vezes uma pessoa está fora dos critérios, né? E isso pode ocasionar a saída de uma pessoa do processo seletivo. Então, para isso, nós temos como procedimento encaminhar para a Caixa a reserva de famílias. Então, nós vamos sortear, além dos 690, um percentual para a reserva. Essas pessoas que estão dentro da reserva não têm garantia de atendimento. Caso não sejam atendidas, elas retornarão para o banco de dados para participarem de um próximo sorteio que for realizado por um outro empreendimento. Outra questão colocada. Quem, no ato da inscrição, morava fora de Belo Horizonte, não será atendido pelo programa Minha Casa Minha Vida no município. É regra da política. A política prevê que a família tem que morar pelo menos 2 anos no município, né, e constava lá no formulário como uma das regras que a família tinha que morar no município para poder fazer a inscrição. Pessoas que, no ato da inscrição, moravam em Belo Horizonte, mas que agora não residem no município, passarão por um processo de sindicância para avaliar os motivos que levaram as famílias a se mudarem da cidade.
Caso seja comprovado que a mudança foi ocasionada por uma situação socioeconômica que inviabilizou a permanência da família em Belo Horizonte, o atendimento poderá ser realizado desde que os demais critérios do programa Minha Casa Minha Vida e da Política Municipal de Habitação sejam atendidos. Né, a gente sabe de uma realidade da nossa cidade, a gente sabe que muitas vezes as pessoas vão para a região metropolitana ou para os bairros que fazem limite com Belo Horizonte, que estão mais distantes, exatamente, às vezes, por uma dificuldade de pagar aluguel no município. Então, essas situações serão consideradas. Vocês estão conversando aí. Outra situação, e a última para o Conselho deliberar, são os jovens solteiros pertencentes a um núcleo familiar, cujos responsáveis possuem moradia própria, não serão atendidos pelo programa Minha Casa Minha Vida. Né, a gente sabe de situações, às vezes, de um jovem lá de 18, 19 anos, né, que por algum motivo deseja ter a casa própria, mas mora com os pais, tem uma situação de moradia, né? A família tem essa possibilidade de moradia, e a proposta é que essas pessoas, quando dentro de um núcleo familiar com moradia própria, não sejam atendidas. Eu vou passar para a mesa, esses pontos vão voltar a ser discutidos, né, pelo pessoal aqui, e depois vão ser deliberados pelo Conselho. Obrigada. Alguma manifestação por parte dos membros do Conselho? Henriqueta? Quem mais? Gislene? Anota, por favor. Gislene e Isna e Margarete. Bom dia a todos. Vocês vão me desculpar, mas eu vou ficar de costa. Eu posso ficar para cá também, menos indelicado, né? Eu queria tratar primeiro de uma questão de encaminhamento. Eu acho que são muitas as questões colocadas e a gente precisa de organizar nossas falas para a gente ser produtivo. Senão, nós vamos ficar aqui o dia inteiro e não vão resolver nada. Então, eu queria que a gente fizesse por ordem das questões apresentadas. Então, cada uma a gente conversa, discute, delibera, ajusta, passa para a seguinte. Vamos ver se a gente consegue fazer assim, que eu acho que assim a gente caminha mais. A primeira, e eu já vou seguir essa ordem, eu vou tratar da primeira questão. Aí eu estou sugerindo que todo mundo trate da primeira questão e depois nós vamos, assim, uma atrás da outra. A primeira questão que foi colocada é a condição do sorteio. Então, tem lá a reserva de idoso, a reserva dos deficientes, né, sobram 1.380, 690 dispensado do sorteio, 690 com o sorteio. A minha primeira questão é rememorar e confirmar a questão dos 690 dispensados de sorteio, que nós já conversamos, já deliberamos no atendimento do pessoal da Coabita, já tem uma regra, já tem uma comissão montada de verificação das situações. Então, eu considero que isso está resolvido. Me parece que vai haver folga dos 690 da Coabita. Vai sobrar um pouco de vagas aí nesses 690. Então, eu queria defender aqui com os colegas aqui do Conselho, de que essa sobra de vaga dos 690 da Coabita, a gente destinasse para atender o pessoal do Granja 5. E eu vou justificar por quê. Que eu acho que tem que atender o Granja 5. Porque eu acho que se nós temos uma política habitacional e queremos respeitar essa política habitacional e queremos respeitar os núcleos e o cadastramento de núcleos e o que esses núcleos representam, nós temos que atender os que foram injustiçados com o Granja 5. São 200 famílias que foram aprovadas, que Gislene, por favor, que assinaram o contrato com a Caixa, que por razões de falta de gestão da entidade a que elas pertenciam, essas 200 famílias não tiveram as unidades iniciadas, essas 200 famílias ficaram em débito com a Caixa, foram para o Serasa. São 200 famílias que, além de não ter tido a expectativa de casa realizada, participaram de todas as atividades, foram a todas as reuniões, foram indicadas, foram sorteadas,
né, foram aprovadas na Caixa, fizeram um esforço de longa data, e, ao ser aprovada na Caixa, por uma falta de gestão da entidade que eles participavam, essas obras não iniciaram, essas famílias foram para o cadastro de inadimplência, perderam a condição de comprar um liquidificador, uma geladeira, um fogão, porque estavam no cadastro de inadimplentes, não tiveram a sua casa. Eu acho que essas famílias são o que nós não queremos que aconteça com a nossa política, porque toda a tramitação foi dentro da política, e, ao final, elas foram punidas. Então, eu acho que, se houver vaga nas 690 que estão reservadas para atendimento sem sorteio, que essas vagas sejam direcionadas a atender o número maior possível de famílias do Granja 5. Eu acho que ninguém aqui será contra, porque, na hora que a gente for contra isso, nós vamos ser contra o programa Minha Casa Minha Vida Entidades, porque essas famílias pertenceram a esse programa. Acho, e já defendi isso em outras reuniões, que nós precisamos fazer uma revisão desse programa, da parte que toca o apoio que a prefeitura tem que dar para que esse programa deslanche. E é o programa que o governo federal coloca para atendimento das entidades, para atendimento da demanda feita diretamente pelos núcleos cadastrados. Então, eu acho que assim, é justo que essas famílias sejam atendidas, e, ao atendê-las, nós estamos defendendo a política municipal de habitação que nós mesmos construímos, porque essas famílias passaram por todos os critérios da política e foram frustradas no final. É recuperar um pouco dessa frustração e dar força para o programa que nós queremos expandir aqui, para satisfazer as famílias que estão sendo atendidas por núcleo. Tá certo? Okay. Essa é a minha proposta nessa questão. Tá. Antes de passar para a Gislene, um registro só que eu gostaria de fazer, esqueci de fazer anteriormente, cumprimentar o movimento pela mobilização aí da Brasília, né? A gente entende que isso aí podia ser ampliado com outras pessoas do movimento, com o poder público, e o documento que vocês levaram, muito bem escrito, muito bem detalhado, tá certo? Eu acho que da próxima caravana, o poder público também quer fazer parte, tá certo? Nós queremos ir junto, porque o próprio documento que foi encaminhado reconhece essa relação de acordo entre o movimento e o poder público municipal. E outra coisa que eu gostaria também de colocar para pensar, não é momento da gente discutir, mas para não perder a oportunidade. No sorteio, nós temos poucas famílias que atingem 5, 6 pontos. Eu acho que a grande injustiça, tá, é quando você coloca no mesmo grupo 0 a 4. Isso é a grande injustiça. A gente dá o exemplo, né, em conversa, eu dei o exemplo da minha empregada, que é viúva, não tem ninguém, não tem filho, mora comigo, tem a sua suíte, tem lá o computador, que saiu o programa Minha Casa Minha Vida, vai no computador, se inscreve. Pronto. E vocês têm vindo aqui participar do movimento, participar dessa luta, tal, vocês concorrem na mesma condição. Tá certo? Então, a gente precisa pensar nisso, né, já que daqui para frente a gente tem condições, porque nos critérios adicionais nós privilegiamos as famílias do movimento. Então, a partir de agora, a gente pode ter aí, de uma forma muito significativa, o atendimento dessas famílias, se a gente conseguir mudar esses critérios, tá certo? E é uma luta que a gente pode empreender. Então, agora, vamos seguir a ordem, né? Pois é, mas nós ficamos sabendo de última hora também, né? Ficamos sabendo de última hora. Faltou isso, faltou essa organização que a gente tem aqui e não usamos. A verdade foi essa. Né? Tá, não, já está ok, já está, nós vamos fazer no final. Então, Gislene agora, por favor. Agora, gente, vamos ser econômicos aí nas palavras, bem objetivo, por favor. Bom dia a todos e a todas, bom dia, mesa. Bem, gente, eu gostaria muito de falar, assim, o atendimento com dispensa, né, que está aí dos 690, aí foge da política, não? Entra num critério particular, não está dentro da política. Tá. Outra questão é a questão da exclusão das pessoas que não relataram os seus problemas.
Todas as pessoas que se inscreveram no CAD único, no dia que foi escrever, eles disseram que não precisava colocar os problemas da deficiência, tá? E aí, o que nós pedimos para eles? Pegar toda a declaração do médico, com chapa, com tempo de tratamento, com uso de aparelhos que eles usam, né? E são deficientes, porque todo mundo vê, né? Todo mundo vê, são de cadeira de rodas, são de amuletas, são pessoas que não têm condições de ter a tua casa. Então, essa questão também eu gostaria que fosse revista e que esses documentos fossem apresentados no momento em que fosse recadastrá-los, porque é injusto ter um deficiente participando das reuniões há tempos, né, com o déficit de 3 mil aí que a prefeitura deve para nós, e chega agora na hora dele receber, pela necessidade, pela lei que garante ele, aí ser excluído, porque o próprio CAD único não quis registrá-lo. A gente, inclusive, na reunião das Conforças, várias vezes a gente falou isso, Zé Flávio. Essa questão, que houve isso lá, não precisa colocar deficiência, não. Então, como a lei exige, então nós vamos estar dentro da lei, que essas pessoas apresentam tanta documentação, como nem precisa, porque vocês vai ser visível, né? Ela tendo participado, está no CAD único, participa do movimento, ela tem que ser beneficiada por causa da lei, senão a gente recorre ao Ministério Público com essa família, tá bom? E é isso que eu queria dizer. A questão do Granja 5, gente, a questão do Granja 5 foi uma ingestão mesmo, né, que aconteceu, e agora eu acho que ela tem que cumprir o mesmo prazo que as outras famílias cumprem. Ela não tem que ser beneficiada no montante de 200 famílias, não. Ela tem que ser sorteada igual os outros núcleos, porque o Granja 5 não é de um único núcleo, são de vários núcleos da cidade, e eu já tenho várias pessoas do Granja 5 assentadas. Então, não é esse universo de 200, não. Sabe? Não é esse universo, não. É menos. E aí, o que a gente tem que fazer? É colocar ela no sorteio igual a todo mundo, porque o déficit é para todo mundo. É para todos os núcleos da cidade. Não é só para o Granja 5. Teve gestão, teve, mas já tem muitas pessoas assentadas. Inclusive lá da Leste, inclusive de Venda Nova, do Barreiro, que foram assentados no programa do PLIS. Do PSH, né, estão assentados. Então, acho que isso tem que ser revisto, viu, Janedepes? E essas famílias têm que entrar, sim, no mesmo sorteio, por favor. Bom, a Gilene já adiantou até o voto dela e argumentou, e fica aí depois para a deliberação. Quanto à questão dos deficientes, Gilene, a gente está levando em conta a inscrição, não o CAD único. E na inscrição as pessoas marcaram, né? Na inscrição. Aqui. No formulário tinha. Tem? Tá, aqui, ó. Aqui. Não. Vamos fazer o seguinte. Vão tirar limpo isso aí, tá certo? Ô, Paulo, verifica se você consegue ter uma cópia desse formulário para ver se tem ou não. Tá certo? Vamos passar para frente, senão a gente fica parado nisso. A SNA. Olha só, como é que a gente vai adivinhar se a pessoa não manifestou? Você fala assim, eu tenho 2 famílias, tal. E quem não tem, não é do movimento, que tem a situação igual. Como é que fica? Tá certo? Então, vão tirar essa dúvida. Vão tirar essa dúvida depois. SNA, por favor. SNA. Positivo, IP para reboque, Rua Joaquim Felício, próximo a Bicas e Avenida Silviano Brandão. Bom dia, gente. Família. Caetano, olha esse rádio aqui, manda parar esse rádio aqui. Bom dia, que para quem não conhece, meu nome é Isna. O que eu quero pedir na questão aqui do critério 3,
para a gente incrementar, colocar famílias que pagam aluguel e que moram de favor, participando do cadastro dos programas de habitação, representadas pelo Conselho Municipal de Habitação. No 3, no item 3. 3.3. No sexto critério, no item 3. Sexto critério, no critério, no item 3. O item que é 3. Oi? Mas sabe por que a gente está tentando trocar? Porque nós fomos em Brasília e conversamos com a Inês, e o que ela falou foi o seguinte: quando eu questionei todos os problemas que estão acontecendo aqui em Belo Horizonte, ela me perguntou se eu queria que ela viesse em Belo Horizonte para ensinar o Márcio Lacerda a trabalhar. Eu falei com ela, não, a gente quer que, como Belo Horizonte já tem um programa de habitação, né, um trabalho há muitos anos, a gente quer que refaz muitos itens, muita coisa que a gente acha que não bate com o programa, com Belo Horizonte, que não enquadra com Belo Horizonte. Aí ela falou, o que você quer que eu faça? Eu falei, o que eu quero é que pessoas do núcleo, que o sorteio das famílias do núcleo seja um sorteio separado dos 200 mil lá fora. Aí ela virou com aquele olhinho assim, com os 2 dedos e falou comigo assim, esse aqui é melhor do que esse? Eu falei, não, esse não é melhor do que esse, mas tem uma diferença. Esse é politizado, participa do núcleo há muitos anos, entendeu? É politizado, participa do núcleo, contribui. Nós estamos aqui com a contribuição dos associados, eles são frequentes, né? Então, eles têm esse direito, enquanto que o outro está em casa, dormindo, no boteco, tem uns que nem dá contribuição, e tem esse direito, e tem o mesmo direito, e nós não achamos que tem que ter o mesmo direito. É isso que a gente quer que aumente essa questão, porque não tem famílias que pagam aluguel e que moram de favor, paga aluguel exorbitantes e mora de favor. A gente quer que acrescenta no 6, no item 3. Entendeu? É isso que a gente quer que acrescenta, porque ela falou que não pode mudar. Tá. Ô, senhora, nós vamos jogar isso para uma deliberação na próxima reunião, você sabe por quê? Tá. Porque aí a questão do 3.3, olha, nós só podemos acrescentar 3 critérios. Nós colocamos 3 critérios que atendem todo o movimento. Então, eu não posso colocar 4 critérios. Não, mas ela falou que pode tirar, porque esse critério é municipal. Pois é, ué. Critério municipal que a gente pode tirar. Então, são 3 critérios só. Pois é, ela falou que o que não pode tirar é o federal, mas que o municipal pode. Se você tirar um, de repente você não atende o movimento, porque os 3 critérios é para atender o movimento como um todo. Mas não é para tirar tudo, é acrescentar. Não pode acrescentar, são só 3, Isna. São só 3 critérios que eu postei, ué. Eu peguei 3 critérios que atendem o movimento, tá certo? Eu vou fazer assim... No 3, não atende o movimento, não fala família que paga aluguel. A família que paga aluguel... Aqui. Deixa eu só terminar de falar com você. A família que paga aluguel, eu acho que ela tem mais prioridade do que aquela que ontem mesmo veio um associado falar comigo que ofereceram ele R$ 1.500 para ele ocupar um terreno e entrar na questão da minha casa, minha vida. Eu não acho justo, porque é um oportunista, não precisa, tem até salário. E aí o que acontece? Ele é um oportunista, consegue, enquanto o outro, trabalhador, honesto, paga aluguel e não consegue. Isso não é justo. Pois é. Nós vamos mandar para a Câmara Técnica fazer o estudo e já coloca em votação. Só lembrando o seguinte, a política do município não é política do prefeito Márcio Lacerda, é uma política há quase 20 anos na cidade. Eu sei, mas e outra coisa, falei isso, não. quando a Inês fala que tem assim, o que você quer que eu faça, faça igual você fez com São Paulo, atenta a gente. Foi, Pronto, mas aí ela explicou na questão de São Paulo. Aí o que acontece? Deixa eu explicar para o senhor. Aí ela falou assim, o que você quer que eu faça? Que você faça um documento, porque não adianta você falar, gravar, levar gravador. Isso eu falei, levar gravador e não resolver nada. Aí ela falou assim, então vou fazer o documento. Eu falei, então faça. Porque primeiro ela falou que você queria que ensinasse Márcio Lacerda a trabalhar. Eu falei, não, a gente quer que você assine o documento. Que a gente precisa de documento, é documentado. Palavra não resolve. Tá? Então tá bom, dia, Margarete. Bom dia.
Até uma das minhas perguntas o coronel já respondeu, então vou excluir. A resolução do dia 24 de novembro prevê que as famílias residentes em Belo Horizonte há pelo menos 2 anos antes da data do preenchimento do formulário para levantamento da demanda do programa Minha Casa Minha Vida, ou aquelas reconhecidas pelo Conselho Municipal de Habitação. E aí, me parece, eu cheguei um pouquinho atrasada, na hora que eu cheguei parece que falou que vai excluir as famílias que não moram em Belo Horizonte, que estão morando na região metropolitana. Eu não entendi muito bem. Agora, a pergunta que eu gostaria de fazer: quantas famílias dos núcleos que estão habilitadas a participar do sorteio? E a lista que foi enviada para os núcleos, se são das famílias que estão habilitadas, e como que a prefeitura fez essa habilitação, né? Porque nós estamos aqui para aprovar um sorteio que vai acontecer amanhã, que nos foi imposto, né? Infelizmente, nossa política não foi respeitada por Brasília, e porque eu estou com uma listagem que eu entreguei na prefeitura no dia 28 de dezembro do ano passado, e nela consta todas as famílias do meu núcleo que estão aptas a participar. Porém, algumas famílias não apareceram na listagem que me foi mandada. Eu queria saber o seguinte, que eu acho que também é uma dúvida de outras pessoas. A listagem que foi mandada é com um número que cada núcleo tem de unidades a ser atendidas? É o número de unidades a ser atendidas por núcleo que participa do sorteio? Tá. Pode, ok? Passa para a Lídia já te responde pronto. Gente, as listas que os núcleos mandaram, o que nós pedimos? Que os núcleos mandassem as pessoas inscritas em 2009. Né? Nós falamos isso na reunião da Conforto de 1º de dezembro de 2011. Né? Então, nós pedimos às pessoas que estavam inscritas lá em 2009. Os núcleos mandaram para nós a lista de todas as pessoas, porque algumas vocês não tinham certeza se estavam inscritas ou não. Se estavam inscritas ou não. O que aconteceu? Nós pegamos as listas, núcleo por núcleo, fizemos o batimento, o CPF da família, íamos lá no banco de dados, achava a família, não achou pelo CPF, nome da família, ia lá no banco de dados, rodava os 200 mil, não achava a família, pegava pelo endereço, buscava de novo, depois buscava por parte do nome, e fomos tentando buscar. Não achamos a família não tem inscrição. Comunicamos, eu não estou lembrando a data, numa reunião da Conforto, entregamos a lista para todo mundo de novo e falou, nós só encontramos essas famílias aqui. Entregamos para cada núcleo a lista das famílias encontradas. O que nós fizemos? Reveja o CPF da família, mande para nós de novo, fizemos tudo de novo e fomos achando núcleo por núcleo, família que tinha o número do CPF errado, ou o núcleo tinha trago para nós o CPF errado, ou a família estava com... Na hora de escreveu um número que parecia 7, que podia ser 1, então nós fomos achando as famílias. Não sei quem que era aqui, eu acho que Mônica, a própria Mônica, nos deu o CPF errado dela. Lá no setor, nós achamos o número por busca, números parecidos. Então, a lista que vocês têm hoje são das famílias que nós encontramos no banco de dados. Tá? Teve tempo de requerimento, nós fizemos a comissão para atender o requerimento, para entrar com... Então, tudo foi possível. Teve o tempo das pessoas atualizarem no banco de dados. Então, assim, todas as chances de atualizar esse banco, nós fizemos. Então, a lista que estão com... Tá? A lista que está é o que nós achamos. Bom, mas Gislene, pediu uma repescagem, Gislene? Bem, Mesa, eu fiquei muito assustada
quando eu recebi no meu e-mail, um dia antes do pessoal ir para essa viagem, porque nós discutimos no Conselho, né, que a gente ia ter essa reunião em Brasília, enquanto Conselho, com força e tudo mais, mas foi discutido no Conselho, e que os conselheiros nacionais informassem para nós, não foi isso? Para a gente estar indo para Brasília e estar discutindo a questão de Belo Horizonte, todo mundo junto, inclusive junto com o senhor, junto com o Zé Flávio, não foi isso? E a coisa fizeram assim aleatoriamente. Aí ontem que o Daniel me ligou e falou: Gislene, eu marquei essa reunião lá, e foram tantas entidades, mas eu não sabia que não tinha tido uma organização com todos os movimentos para estar indo. Porque toda vez que a gente faz essas viagens a Brasília, a gente chama todo o movimento, sentam para ver quem pode ir, está indo, para a gente estar fazendo um trabalho político e social, não um trabalho pessoal. Eu fiquei, assim, muito chateada com a questão. O documento, ele ficou ótimo, sim. Eu não sei nem quem escreveu, nem sei quem elaborou aquele documento, isso eu disse, nem assinei também, porque eu não estou de acordo que as coisas sejam feitas desta forma, ou seja feita organizada com o movimento, ou então não seja feito, porque eu não aceito as coisas assim pessoais para tratar assunto do movimento. Já que as pessoas não acreditam nas organizações, nas entidades gerais, nem nada, que estão lá nos representando, então vamos organizar ao menos nós, porque se nós não organizar, a gente não consegue nada, não. Então é isso. Tá, vamos ver, gente, o que está feito não está por fazer. Aconteceu, tá certo? Nós já falamos isso. Vamos nos organizar para a próxima vez a gente fazer uma coisa mais conjunta, né? Todos nós. Maura. Bom dia a todos, meu nome é Maura. Bom, eu tenho 4 pontos para fazer. Primeiro, a Gislene já falou na primeira fala dela, aí eu tá entrando aquele ponto que ela falou, então eu também quero estar esperando o esclarecimento do que ela falou. A Margarete também fez um ponto agora que eu ia estar entrando, mas é coisa. Mas a minha 2 preocupações é o seguinte, é a questão do jovem, é o que eu queria até entender. Porque lá atrás, quando a gente começou os núcleos, na época, que eu me entendo, quando eu comecei lá, na época, quando eu comecei meu núcleo, tinha uma inscrição que foi dada para a gente naquela época. O cadastro jovem de 18 anos até 63 anos de idade. Então, era um cadastro que a gente tinha que estar fazendo no núcleo. Então, nós fizemos aquele cadastro. Então, temos os jovens lá no núcleo, né, que seja solteiro ou que seja com filho, mas que esteja morando dentro de casa. Então, a minha preocupação agora é essa. Eles estão lá, foi encaminhado alguém que é solteiro, é jovem, mas tem filho e está morando dentro de casa. Então, queria saber a questão desse jovem. E a questão do falecimento. Porque tem a pessoa que foi inscrita, né? Porque tem muito tempos atrás que essa demora e tal. Então, veio a falecer. Aí, eu queria saber como é que vai ser isso, porque vai ser excluído, né? Aquela pessoa que fez o cadastro, ele faleceu, então não vai ter outra pessoa para poder estar entrando no lugar. Como que vai ser? A esposa, ou o esposo, ou os próprios familiares. Como que vai ser essa questão? Que eu queria tirar essa dúvida. Só para esclarecimento... E outra coisa, só que eu queria falar, a Lídia tinha até comentado a questão das listagens. Eu mesmo foi uma, né, que eu mandei muito CPF, que na época tive até que fazer um óculos agora que eu não estou enxergando. Então, eu mandei muito CPF errado também. Só que eu sentei com ela, fiz na época, mandei lá um monte de CPF errado, e a gente sentou e já normalizou tudo. Então, eu mandei uma lista para ela, e aquela lista minha foi toda enxugada, com um monte de gente que foi excluída. Só para esclarecimento, Maura, isso não é o que está posto, é o que vai ser discutido no Conselho, tá? Essas questões aí não é. Isso é para discutir e entender como que o Conselho avalia cada uma dessas situações. Gente, só para esclarecer, ficou faltando a resposta para a Margarete. As famílias não estão excluídas do banco de dados. De qualquer maneira, as famílias do seu núcleo que estão inscritas, mesmo que não marcadas com o seu núcleo, elas estão concorrendo ao sorteio da mesma forma. E elas não estão... vocês têm que lembrar que a pontuação aqui
ela auxilia as famílias, se muda do grupo 1, que é de 4, de 5 e 6 pontos, para o grupo 2. Ou o contrário. Se não, por exemplo, famílias que têm 2 pontos, se você colocar 2 pontos para ela, fica com 4. Então, essa análise a gente pode fazer. Algumas pessoas já foram lá, sentaram comigo e viram, mesmo que a família não foi marcada, porque o CPF estava errado, e nós não localizamos enquanto no tempo, né, de marcar, no tempo que o conselho determinou, essas famílias estão lá e vão concorrer. E elas não estão prejudicadas, porque a pontuação dela não transfere ela de um grupo para o outro. Então, isso, alguns núcleos já entenderam e já estão compreendendo. A segunda coisa, que é só um esclarecimento, eu não sei se eu posso fazer aqui, é o seguinte, gente. Quando fala o idoso não vai ser atendido, o idoso vai ser atendido. Essa questão que a gente está discutindo aqui é a questão da pontuação, do grupo de pontuação. Tá? É um grupo de pontuação. Se o idoso, essa discussão que vocês vão fazer aqui é na questão do grupo de pontuação, o idoso vai ser atendido. Ele vai ser atendido. Gente. Tá ok. Eliette. Com a Eliette, nós encerramos, então, as manifestações e partimos para a deliberação. Nikita? Bom dia a todos e a todas. Eu tenho algumas questões, por exemplo, a família que não atendeu os critérios de beneficiação depois de ter sido sorteada. Como que vai se fazer essa substituição? Reservas. Por exemplo, a gente detectou, eu quero aqui parabenizar o pessoal da Urbel, que se desdobrou, parece trabalhar até no fim de semana. A minha lista chegou enxutinha conforme eu entreguei o requerimento. Eu mesma tive erro em CPF de associado e foi conectado isso no trabalho deles, né? Mas detectei também associado, que eu tinha excluído na minha lista, está na lista para o sorteio e já foi beneficiado pelo FINIS. Aí como que vai se dar se essa pessoa tiver sido contemplada em outro benefício? Exclui-se também, que lógico que tem o cadastro que a pessoa foi beneficiada, é um cadastro único. Não é mesmo? Então, existem esses erros que precisam ser feitos. A questão do atendimento à família com dispensa de aplicação dos critérios. A gente quer lembrar aqui que no conselho anterior, a gente averigou que a Coabita não tinha condições, né, para poder atender essas famílias que estavam inscritas, porque não tem diretoria vigente, tem problemas com o seu CNPJ, tem N problemas. E nós chegamos num consenso que essas famílias não poderiam ficar sem ser atendidas, prejudicadas. Inclusive, foi proposta nossa, existe uma ata, né, Paula, do qual nós propusemos que a PBH achasse uma brecha dentro da portaria 610 para atender essas famílias. Mas aí surge um novo problema. Dentro desses critérios, dispensa de critérios, vai ser dispensado também o critério de se morar em Belo Horizonte há 2 anos? Isso também é um problema. Entendeu? Aí eu quero saber o nome dessa comissão, porque essa comissão parece que teria que ter sido montada desde a gestão anterior e não aconteceu. A questão do Granja de Freitas 5, nunca houve impasse, gente. Nós recebemos um recado muito claro do prefeito Márcio Lacerda. O próprio Zé Flávio falou, o prefeito quer resolver isso, Zé Maurício na mesa com nós. O conselho, a comissão de ética e a Câmara Técnica falou, nós também queremos resolver, mas respeitando as políticas de Belo Horizonte. Então, é ficar claro aqui que o que está sendo acontecido, a Prefeitura de Belo Horizonte está atendendo as famílias inscritas na Coabita e resolvendo o problema do Granja de Freitas 5. Isso não é porque o prefeito é bonzinho, não, porque o movimento trabalhou nesse sentido. Nós trabalhamos nesse sentido. Nós construímos essa solução. E aí, o que acontece? Existem vários entraves aqui na política de Belo Horizonte, que a gente sabe disso. Somos contra o sorteio, somos contra, por exemplo, os solteiros. Solteiro, gente, ele é solteiro hoje, mas ele, inclusive, pode ser um solteiro pai de família. Ter união estável, ter qualquer coisa, e mora com os pais, separado, o que for. Em nenhum momento, nem no par, a gente tinha essa situação. Mesmo porque o solteiro é eleitor,
paga imposto, é trabalhador, contribui para o crescimento desse município aqui. Então, nós temos... É igual o idoso. O idoso vai ficar no primeiro andar e nós, novos, vamos ficar nos... Nós vamos envelhecer também, é outro problema. Que nós vamos ter que resolver, não é mesmo? São situações que a gente vai ter que resolver. Agora, eu quero colocar aqui também a questão de falecimento. No nosso núcleo, por exemplo, existe um filho que faleceu, mandou a mãe representá-lo na reunião, ela estava lá representando e ele falecendo. Isso já aconteceu no período do CAD único. Já solicitamos na Urbel, no CAD único, a substituição, e o defunto, coitado, está lá no cadastro. Vai que esse menino é sorteado e a mãe não recebe o benefício, gente. Que tristeza é essa? E a mãe continua indo e a gente já tem um requerimento, tem tudo em mãos. Isso não foi feito. A questão do documento para Brasília. Aos coordenadores de núcleo, solicitar, já falei aqui na Conforça anteriormente, a retomada do Fórum de Coordenadores, que agora vai ser gerido pelas entidades nacionais para poder se resolver essa ponte que há com Belo Horizonte. Nesse fórum, nós reunimos no dia 22/12, tirou-se uma comissão que se reuniu no dia 28/12, e lá deliberou-se que há um entrave político, sim, existe uma deficiência, sim, mas nós não iríamos assumir isso nacionalmente. Qual que era a proposta dessa comissão? Procurar o coronel Picalho, procurar o senhor prefeito. Dali nós começamos a amadurecer um documento para ser levado em Brasília, falando dos entraves do sorteio e tudo mais. Só que aí uma pessoa oportunista usou dessas demandas nossas e tomou a rédea da situação. E nós tivemos que ouvir que vai ter que ensinar o prefeito Márcio Lacerda a trabalhar, gente. A gente falar isso aqui é uma coisa. Ouvir isso da Inês Magalhães, isso é humilhante. É muito humilhante. E isso não teria acontecido se não tivesse sido usado indevidamente todas as deliberações que foi feita no fórum, inclusive desrespeitando a presença dos conselheiros que ali estavam e dos coordenadores que ali estavam. E hoje nós vamos ter uma outra reunião que foi marcada, já foi anunciada, né, às 19 horas. O documento foi construído dentro do fórum com o respaldo do movimento e pessoas oportunistas usaram desse delinear político e encaminhou para Brasília, nos colocando numa situação que até compromete a nossa política que foi construída no decorrer desse tempo todo. Porque eu acho que aqui em Belo Horizonte, nós temos competência, sim. Esse conselho que está aí, o conselho anterior, os vereadores que foram eleitos, o prefeito que foi reeleito, querendo uns ou outros, não é ele que vai gestar isso aí. Então, nós vamos ter que ter a compreensão dessa política e ficar do lado dele, cobrando, batendo e tudo mais, mas aqui, gente, ir para Brasília ouvir que o prefeito é incompetente, eu vou te falar. Aí fugiu a nossa ideologia política que o Fórum estava construindo, de mostrar para Brasília que nós temos problema lá, temos problema aqui, mas nós podemos resolver essas questões no coletivo, e principalmente com a participação do movimento, que é o que está acontecendo nesse fórum. Entendeu? Então, eu quero deixar aqui registrado em alto bom tom. Isso foi uma atitude oportunista de pessoas que participaram do fórum e usaram as nossas deliberações para fazer isso aí nas nossas costas. Tá, Lídia, alguma coisa? Mas aqui, gente, aqui, se a gente for abrir bate-boca aqui, nós estamos daqui não, hein, gente? Vamos pegar, calma aí. Calma, Isna, você falou, você está perturbando o tempo todo, você vem aqui, fala, vai ali, fala. Mas aqui, não, perturbar as pessoas, hein? Tá, mas então tá, um minutinho só. Ninguém nunca caçou a sua palavra, não, Isna. Você tem que respeitar as pessoas que estão inscritas. Não, você veio aqui, tanto é que o pessoal te chamou aí. Sai daí, Isna. O pessoal te chamou, o próprio pessoal te chamou. Deixa o pessoal falar com calma, pelo amor de Deus. Vamos seguir a ordem que está aí. Quem, Gladson? Gladys.
Isná. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Meu nome é Gleides, para quem não me conhece, eu estou aqui hoje na condição de visitante e coordenador de núcleo. Quero dizer que eu estive a Brasília, né? E é uma contradição na fala da Inês. A Inês, companheira, ela não nos desrespeitou, falando em momento algum que viria a Belo Horizonte ensinar o prefeito a trabalhar. Não houve essa fala. Mas o que foi bem claro, que o conselho, ele é deliberativo e pode mudar, sim, algumas regras, algumas colocações que podem ser mudadas. Como, por exemplo, substituir a comprovação de residência há 2 anos como morador de aluguel. Isso ela deixou bem claro. Eu acho que o jogo de palavras, isso é muito perigoso. E o movimento, nós somos 184 movimentos representados aqui dentro da secretaria, dentro da Urbel, que nós temos que ser respeitados por todos, porque a nossa bandeira, ela é única, o nosso objetivo é um. Eu acho que os adversários que estão de fora, contra o movimento, e com a intenção de que acabe o movimento, este é o mais perigoso. Eu percebo que o movimento está andando em contramão. O próprio movimento está procedendo de forma ditatorial. Já acabou o tempo da ditadura, nós não podemos. Eu falo, companheiras, que em momento algum eu fui convidada para ir a Brasília. E nós temos 4 núcleos. Eu não fui convidada em momento algum, Eliette. Eu não fui convidada em momento algum para participar do fórum. Então, eu não me sinto representada por quem usa todos esses grupos como representando eles. Não, é Conforça. Também faço parte da Conforça e na Conforça nós não fomos convidados. Eu não fui convidada na Conforça. Então, eu acho que está tendo aí um problema de informação, que é muito sério. Né? A jogada política é uma coisa, a articulação política é outra, agora a responsabilidade com o povo lá fora, com o povo que está inscrito, é outra também. Essa responsabilidade é nossa. E nós que estamos tendo problema lá fora, sendo ameaçados lá fora, somos nós. Agora a questão do Granja 5, Gislane, eu sou de pleno acordo que as famílias sejam atendidas, sim. Porque essas famílias, elas não vão ser ressarcidas pela vergonha de algo que elas foram comprar e não conseguiram, de vergonhas inúmeras, de deixar de possuir outros bens, porque houve uma falha de gestão, que eu não vou dizer que é falha de gestão, que isso poderia ter acontecido comigo ou com outro companheiro. Eu acho que houve aí uma falta de competência das duas partes, de quem atribuiu e de quem estava na responsabilidade. Então, isso é em conjunto. Acho que atribuir somente para uma pessoa ou somente para um grupo, isso é andar em contramão, é desgastar e denegrir a nossa imagem. Então, o que eu quero trazer aqui hoje, coronel, é pedir a informação, isso aí está nos deixando de forma indignada, a forma do processo como se está dando o sorteio. Porque nós, núcleos, não fomos informados, nós, núcleos, somos informados da possibilidade de substituição na semana que estava acontecendo. Acontece as reuniões todo segundo sábado ou domingo de cada mês, da maioria dos núcleos. Nós, núcleos, não fomos informados em última hora. E com referência a esse sorteio, até o presente momento, há uma informação vaga. Nós não temos informação direta do órgão para nos informar. Então, a gente está se sentindo, de certa forma, excluído no processo, que eu acho que é um processo democrático, que nós todos construímos e nós queremos continuar nesse processo, caminhando junto para a construção do bem comum de todos. O sorteio, na verdade, ele não tem nenhuma novidade, não. Ele vai seguir o que a lei manda, sabe? Agora, seria interessante que a gente tivesse passado para você da metodologia, né? Como é que vai acontecer e tudo, seria interessante. Concordo, aceito a crítica, viu? Aceito a crítica, pode ficar tranquila que da próxima vez isso vai ser superado. Outra coisa é a seguinte, mais uma vez, né? Essa mudança que a Graça falou, mudança do critério que a Inês sugeriu, podemos discutir isso na próxima reunião e tudo. Agora, isso foi uma deliberação do Conselho, aqueles 3 critérios. Se a gente vai tirar os 2 anos de colocar pessoa de aluguel, o Conselho delibera, o Conselho é autônomo para isso, a gente faz isso, tá ok? Agora,
Não, pois é. Agora eu vou pedir a Isná. Ô, Isná, calma, pode falar, mas calma. Pode falar. Vamos deliberar no conselho isso, né? Ô, gente, o que eu quero dizer para vocês que o movimento popular é políticas públicas, ele é apartidária. Não existe partido A, B ou C. Quando me convidaram para ir para Brasília, para tentar resolver esse problema, esse impasse que tem meses, o coronel já foi, Cláudio, o menino que já foi, todos já foram lá e não resolveram. Nós fomos, mais uma vez, com o documento, pedimos para não tumultuar, pedimos a Gleice para ler o documento, né, para ver se a gente resolvia esse problema. Aí o que acontece? Quando fala na questão de responsabilidade, todos nós que fomos lá somos do movimento, foram 18 pessoas. Eu, a Marisete, na realidade nem foi a Diné, foi a Marisete que me ligou pedindo para ajudar na articulação. Eu liguei para mais de 30 pessoas, todas dizem não, só 5 que aceitaram ir, as 30 falaram que não ia. Então, eu acho o seguinte, se nós estamos lá em nome do movimento, eu acho que isso não é oportunismo, mesmo porque eu não defendo político nenhum, eu estou defendendo a política pública de habitação, não estou representando nenhum político, nenhum partido. Só isso que eu quero deixar bem claro. Obrigada, tá? Bom, agora com a Henriqueta nós encerramos, gente, vamos passar para a deliberação, senão a gente não sai daqui, não. Hein? A resposta? É pertinente aqui. Não, primeiro, as pessoas estão entendendo que nós vamos retirar os solteiros. Mas não vai retirar os solteiros, gente. O pai de família que é solteiro, ele é família. Quando a gente aqui fala que é o solteiro, é aquele menino que mora dentro de casa com o pai, não é família ainda. Não, sem encargo familiar. Ele não é família ainda, entendeu? É nesse sentido. Aquele jovem, 18 anos, que quer um dia casar, mas mora com o pai, tem sustento com o pai, não tem emprego, não é uma família ainda. Quem é família vai ser respeitado, solteiro, amigado, mesmo sozinho. Se ele comprovar que é uma família que vive há muito tempo sozinha, aquela pessoa que não encontrou um companheiro, a política sempre tratou dessa forma. Nós vamos continuar tratando dessa forma. Isso a gente nem trouxe para discussão, porque a gente acredita que já a política sempre fez isso. Outra coisa é a família, a pessoa faleceu. Nós estamos tratando de política aqui para a família, habitação para a família. Então, nós vamos receber aquela pessoa, nós vamos chamar. Se ela for sorteada, o falecido for sorteado, ele vai ser chamado. E a família vai comprovar. Realmente morava com ele. O atendimento é para a família. Isso aí também está... Agora, aqui, gente, é reserva de vaga. A pessoa pontuou porque ela tem um idoso. Se o motivo dela ser pontuada é diferente, está na reserva de vaga específica para idoso, e ela não tem esse idoso mais, não justifica que ela fique nessa reserva. Tá certo? Se ela tem um deficiente lá na reserva, se ela tem um deficiente, não existe mais, infelizmente, não justifica que ela fique naquela reserva. Ela vai ser atendida como qualquer outra família. Tem mais alguma dúvida nesse sentido aí? Só para vocês... Aqui, ó. Gente, eu não sou ditador, não, mas a gente tem que ter ordem, né? Então, nós falamos, toda hora, encerrou com fulano encerra, com ciclano encerra. Então, agora é o seguinte, fecha, Alexandre fala, Henriqueta fala, e nós partimos para a deliberação, tá ok? Então, acabou a oportunidade de falar, chega. Bom dia a todos. Bom dia, coronel. Prazer conhecer o senhor, né? Bom dia, Zé Flávio. Tudo bem? Eu queria dizer que, primeiro, como a Eliette disse aqui, nós estamos reassumindo um fórum, né, que é de autônomo, do movimento. Hoje, às 19 horas, nós vamos ter reunião na Rua Tupinambás, 179, 14º andar. Segundo, dizer que, de fato, essa comissão que foi a Brasília, ela foi discutida dentro do fórum. Eu acho que é uma comissão que, de fato,
tem representantes do movimento popular, portanto, é legítimo. Acho que o que foi se tratar lá é que é um grande problema. Né? Eu inclusive, estava, desculpa as vestes, mas eu estava saindo de viagem quando recebi a notícia que seria pautada aqui a questão da supressão dos 2 anos, né, de necessidade de morar no município para ser contemplado pelo programa. Né? De antemão, né, mesmo que esse conselho venha pautar, gostaria de deixar aqui a minha opinião. Belo Horizonte, existe um déficit imenso de unidades habitacionais. É claro que nós vamos ter que, num processo futuro, numa lógica de pensar a cidade integrada com a região metropolitana, também pensar políticas de habitação nesse sentido. Acho até uma necessidade, né, histórica que a nossa cidade, pela sua realidade geopolítica, geográfica, vai ter que enfrentar num dado momento. Porém, esta política de habitação construída, né, desde 1992, 93, e que vem, né, acumulando, junto com o movimento social organizado, junto com a Prefeitura de Belo Horizonte, né, que tem dado aí exemplos nacionais, inclusive esse modelo hoje é espelho nacional. Nós teremos que tomar muito cuidado com essa questão, porque ela é séria. Primeiro, porque ela não atenderá a população de Belo Horizonte, se isso acontece. Né, nós temos aí na nossa lista de espera, frequentando os núcleos, milhares e milhares de famílias. E abrir um precedente nesse sentido, acaba que para nós, né, que estamos ali na ponta, coordenando os núcleos, vamos ter um grande problema, um grande enfrentamento nesse sentido. Né? E aí eu acho que nós estamos atentos, o movimento social organizado está atento, né, e acho que esse conselho tem pessoas legítimas do movimento que devem, né, estou aqui só dando um alerta, devem estar atentos também a essa questão. Obrigado. Henriqueta, por favor. Gente, eu acho que nós estamos caminhando bem, né, no entendimento das coisas que nós estamos falando. Eu acho que, assim, todos nós estamos de acordo que a política habitacional tem que ser seguida, tanto para os que não vão passar pelo sorteio, como para os que vão passar pelo sorteio. Né? Então, acho que isso está claro. A questão do Granja 5 está claro também. Quem já foi atendido, já foi atendido. Os que não foram atendidos, se tiver vaga e puder ser atendido, nós estamos defendendo o programa Entidades. Então, está dentro da política, está dentro do acordo da política. Eu acho que isso é muito importante. Agora, a outra coisa, entre esses tantos questões que a Prefeitura coloca aqui para a gente deliberar hoje, eu acho que a coisa mais importante que tem é a gente entender que os critérios municipais têm que garantir pontuação diferenciada para quem participa do movimento. Essa é a finalidade do critério municipal. O critério nacional, ele é obrigatório. A Inês coloca claro que o dinheiro é do governo federal, a política é do governo federal, ponto final. Agora, os critérios municipais, eles têm que estar ajustados para que a gente consiga pôr na frente de todo mundo o pessoal que está vinculado aos núcleos, que está vinculado à política, que ajudou a construir essa política, como o companheiro falou aqui, que não é de hoje, é de muitos anos, né? É muito sacrifício. Na última reunião que nós tivemos, foi relatado tanta gente que morou debaixo de lona, tanta gente que ficou acampado para conseguir construir uma política municipal em Belo Horizonte. Então, eu acho que a gente tem que pensar sempre sob essa ótica, que os critérios municipais, que nós temos direito de votar e de modificar e de alterar, eles têm que estar pensados, e a gente precisa do apoio da Urbel para rodar essa listagem tantas vezes quanto for necessário, para saber qual é o critério que põe mais gente do movimento na frente, com mais pontos para o sorteio. Porque o sorteio é claro, primeiro com 6, com 5, com 4, com 3 pontos. Então, se a gente sair dos critérios municipais com 3 pontos, nós saímos numa vantagem muito grande com relação aos outros que inscreveram pela internet. Nós saímos com 3 pontos. Nós temos que garantir isso.
O critério que nós estamos discutindo aqui, de morar em Belo Horizonte há 2 anos, ele é da política. Quem escreveu lá para participar já tinha que cumprir esse critério. Portanto, não é um critério que nos dá privilégio. Né? Então, nós precisamos de pensar isso. Não dá tempo para a gente fazer isso para amanhã? Não dá tempo para fazer para amanhã. Mas nós temos que voltar ao Conselho, discutir esse assunto e fazer essa condição valer. Sabe? Então, acho que a gente tem que caminhar para isso. A outra coisa, presidente, que eu queria pedir ao senhor é que a comissão técnica passasse a estudar uma forma de dar velocidade e sustentabilidade para o Minha Casa Minha Vida entidades, que não pode ser como no passado, em que a prefeitura se responsabilizou por convênio com os movimentos com o financiamento do projeto. Hoje, o programa do governo federal já admite o financiamento do projeto, ele já dá dinheiro para fazer o projeto. Então, o que nós precisamos da prefeitura para fortalecer esse programa, que é o programa que vai nos atender? Nós precisamos que a prefeitura dê uma assistência técnica, garanta uma assistência técnica para que esses núcleos possam tomar o recurso, fazer as obras, né, com uma assistência técnica qualificada. Desta forma, nós vamos trazer mais dinheiro para Belo Horizonte, vamos fazer mais unidades habitacionais em Belo Horizonte, juntamente com o faixa 1, que nós já temos esses critérios aí. O outro é exclusivo da entidade. A entidade elege as famílias que ela vai atender, o recurso vem, é uma parcela também muito simbólica, parcela de pagamento. E por que não deu certo no passado? Porque faltou assistência técnica. Então, nós temos de modelar isso de novo. Obrigada. Tá, só respondendo aqui a colocação da Henriqueta, na última reunião, nós falamos essa questão, né? Que a gente vai investir, o prefeito já autorizou, a Urbel está se mobiliando para ter uma estrutura de atendimento aos núcleos e a gente transformar uma metodologia do movimento em entidades. Na verdade, a gente percebe que isso aí favorece muito, tanto o movimento como a captação de recursos. Já foi falado, já está autorizado pelo prefeito, então a gente vai montar a estrutura dentro da Secretaria de Habitação, dentro da Diretoria de Habitação. Eles vão passar para a deliberação, até era metodologia, viu, Henriqueta? Passar um por um. Então, nós vamos votar deliberação por deliberação. Essas que estão aí, e, ao final, aquela que foi encaminhada pela Henriqueta e rebatida pela Gislene. Tá ok? Então, primeiro, candidatos que se inscreverem enquanto idosos ou portadores de deficiência e não comprovarem tal situação no cadastramento posterior serão excluídos da seleção. Tá certo? Calma aí, volta lá, calma. Bom, a deliberação é essa aí. Então, excluído da seleção porque não tem jeito, você já sorteou, você vai fazer a verificação posterior, o sorteio já aconteceu. Então, como é que a gente volta? Não tem jeito de refazer o sorteio por causa disso. Tá ok? Quem é a favor, por favor, levante o crachá. 1, 2, 3, 4, 5. Não. Ele volta para a relação. Ele volta. Ele não é excluído da relação, não. Ele participa dos próximos. Não, amanhã. Esse é para amanhã. Tá certo? Então, vamos contar os votos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Contei. 12. Tá? Aprovado. Segundo, candidatos que se inscreverem enquanto idosos ou portadores de deficiência e que não apresentarem atualmente tal situação em função do falecimento do membro da família que apresentava a condição declarada. Ou seja, escreveu lá como deficiente. No sorteio, quando for verificar, esse deficiente não existe mais. Tá certo? Então a pessoa continua no cadastro, só que nesse sorteio ela ficou fora. Tá certo? Mais uma vez, votação a favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
12 votos. A Cristina é responsável pela. Não, é só para transmitir sistema. Uma fala da Liliana, até que ela podia ver. Ela fez um comentário que ela tem razão. É para sugerir, na hora que você colocar em votação, você pegar os votos abstinência e nulos, para a gente ter a relação de favoráveis, tá? Ok, vamos fazer, desculpa. Então, vamos começar, né? No primeiro, nós temos 12 votos a favor. Quem é contra? 3. Abstenção? 1. 4. 4 contra e uma abstenção. Tá ok? Votou contra. Não. Quem é contra? Levanta, por favor, crachá. 1, 2, 3, 4, 5. Abstenção? 1. Tá ok? No segundo ponto, 12 a favor. Quem é contra? Contra? Abstenção? Eu tenho que ter pelo menos 6 abstenções ou 6 contra, gente. Não? Tá. Não declarado. Não declarado. Isso aqui, pessoas que forem selecionadas para o cadastro de reserva. O que é isso? Para cada cadastro, eu tenho de encaminhar 30% de reserva. Tá certo? Então, se não for selecionada, ela volta para o banco de dados, para o próximo sorteio. Acho que não tem dúvida, né? A favor? 18. Mas é bom a gente combinar com os russos, né? Porque depois... Quem no ato da inscrição morava fora de Belo Horizonte não será atendido pelo programa Minha Casa Minha Vida no município. A favor? Contra? Okay. Contra alguém? Contra? Abstenção? Abstenção, 1 abstenção. O resto favorável. Bom, próximo. Pessoas que no ato da inscrição moravam em Belo Horizonte, mas que agora não residem no município, passaram por um processo de sindicância para avaliar os motivos que levaram as famílias a se mudarem da cidade. Caso seja comprovado que a mudança foi ocasionada por uma situação socioeconômica que inviabilizou a permanência da família em Belo Horizonte, o atendimento poderá ser realizado desde que os demais critérios do programa Minha Casa Minha Vida e da política municipal sejam atendidos. Favorável? Favorável? Contra, por favor. Quem é contra? 2 contra, 3 contra. Abstenção? 3 contra. Tá certo. Vamos lá, o próximo. Jovens solteiros pertencentes ao núcleo familiar cujos responsáveis possuem moradia própria não serão atendidos pelo programa Minha Casa Minha Vida. Favoráveis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12. Contra? 1 contra, abstenção. 2 contras. 2 contra, abstenção 1. Tá certo? Vai passar o seguinte. Acabou, então? Vai ser colocado também em votação agora a questão encaminhada pela Henriqueta sobre o atendimento família Coabita e Granja 5, fora dos critérios, atendendo ao 3.3. Fora do sorteio, né? Sem atender aqueles critérios. Quem é a favor, por favor, levante o crachá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. 13. Quem é contra? Quem é contra? Contra? Abstenção? 1, 2, 3, 4 abstenções. Tá certo? Então, gente, amanhã, às 9 horas, nós teremos sorteio. Todo mundo está convidado. Agradeço pela presença. Daí um bom dia a todos. Os coordenadores de núcleo estão convidados, porque a gente não cabe nesse espaço aqui mais do que isso, tá, gente?